Bom dia, tudo bem, meus queridos e nobres alunos? Certinho. Nessa aula iremos trabalhar a questão de conceitos relacionados ao processo de urbanização. Vamos tentar descrever, né, o que é o crescimento urbano, o que é urbanização, fatores de atração, fatores de repulsão, né? Vamos definir a diferença entre uma megalópole e uma cidade global, uma megacidade, o que é a macrocefalia urbana. Então, basicamente, nessa aula de hoje, iremos descrever, iremos trabalhar o conceito de urbanização, o processo de urbanização nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos, descrevendo algumas características relacionadas a esse conceito denominado de urbanização. Ok? É um prazer estar com vocês aí. Estamos aí juntos e sempre. Então, a partir dessa aula, você vai conseguir diferenciar alguns conceitos. Quando nós falamos em urbanização, nós falamos que é o processo de formação ou ampliação das áreas urbanas em contraposição às áreas rurais. Ou também eu posso dizer que é o aumento da população urbana em relação à população rural, ok? Crescimento urbano é o crescimento absoluto das cidades, o crescimento urbano da Grande Vitória, os municípios que formam a região metropolitana da Grande Vitória, né? Vamos pegar aí, ó, Vila Velha, Cariacica, Viana, Vitória, Serra, Fundão e Guarapari. Esses municípios estão cada vez mais juntos. Não conseguimos identificar os limites entre alguns desses municípios. Eu falo que a região metropolitana da Grande Vitória está passando por um processo de crescimento urbano com as áreas conurbadas, chamada conurbação, o crescimento horizontal das cidades. Quando nós falamos em urbanização, nós falamos em fatores de repulsão e fatores de atração das cidades. Né, fatores que geraram o êxodo rural, a repulsão, a saída do homem da área rural para as áreas urbanas, concentração fundiária, baixos salários pagos no campo, a mecanização das atividades agrícolas são fatores de repulsão que leva a saída do cara da área rural para as cidades, no movimento migratório chamado de êxodo rural. E nós falamos os fatores atrativos da urbanização. Melhor oferta de emprego gerada pela industrialização. Dizemos que a urbanização está ligada diretamente ao processo de industrialização, melhores condições de vida nas cidades, acesso mais rápido a bens de consumo e serviços. Não podemos deixar de falar que as cidades exercem uma atração sobre o campo, né? A atração exercida pelas cidades. Então eu falo fatores de repulsão, fatores de atração. Melhor oferta de emprego, industrialização, melhores condições de vida,
acesso rápido a bens de consumo e serviço. Basicamente, quando nós falamos em área urbana, predominância das atividades terciárias, setor terciário, prestações de serviço e comércio. Urbanização é um fenômeno desigual. Países desenvolvidos, mais urbanizados, processo mais antigo está relacionado à Revolução Industrial no século XVIII e XIX, primeira e segunda Revolução Industrial, subdesenvolvidos, né? É a que mais cresce nas últimas décadas, né? Que mais cresce. Eu falo que o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos é um processo recente, século XX, últimos 70 anos, rápido, desordenado, que vai levar à macrocefalia urbana. O que é macrocefalia urbana? Crescimento urbano desordenado, com grande exclusão social. As cidades dos países subdesenvolvidos cresceram rápido, e um crescimento rápido e desordenado que leva ao processo de macrocefalia urbana. O que é macrocefalia? Crescimento urbano desordenado com grande exclusão social. Ok? Então vamos lá, hein? Urbanização é um processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades, processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano, o êxodo rural, migração da população do campo para as cidades, urbanização que se intensificou no século XVIII, tornou o campo dependente das cidades. Nos países desenvolvidos ocorre de forma lenta e gradativa. Nos países subdesenvolvidos ocorre de forma acelerada, gerando problemas estruturais nas cidades. Fatores repulsivos, população do campo para os centros urbanos, em virtude da modernização do meio rural, da mecanização. Processo de urbanização no período industrial teve duas grandes causas: fatores de atrativos, a industrialização, e fatores repulsivos, ok? Alguns fatores relacionados ao processo de urbanização, certinho? Rede urbana que vai gerar uma organização urbana. O que é uma rede urbana? Eu falo que uma rede urbana são conjuntos de centros urbanos funcionalmente articulados, expressando a dimensão socioespacial das cidades. Entenderam? Aqui, ó. Conjunto de centros funcionalmente articulados, expressando a dimensão socioespacial das cidades. Sistema integrado entre as regiões, rodovias, ferrovias, aeroportos e as infovias. Avanço tecnológico. Então, entenderam o que vem a ser rede urbana? As cidades estão articuladas, estão integradas pelas rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e infovias. Ok? Por exemplo, as cidades do Brasil estão ligadas às cidades
dos Estados Unidos e da Europa. Nós podemos dizer que a nossa rede urbana do Brasil é uma rede urbana subordinada aos valores culturais norte-americanos e europeus. Como assim, De Paula? Como assim? Lá nos Estados Unidos se cria um novo estilo de vida, se cria um novo padrão cultural, e esse padrão cultural irá vir para o Brasil. Então, nós falamos que a nossa rede urbana, ela é uma rede urbana subordinada aos valores culturais dos países desenvolvidos. Entenderam? Ou seja, lá se cria e aqui se copia. É a mesma coisa. As cidades brasileiras estão subordinadas aos valores culturais do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são as duas maiores cidades brasileiras do ponto de vista da globalização. Certo? Certinho? Então, rede urbana, um conjunto de centros ligados pelas ferrovias, pelas rodovias, pelos portos, aeroportos, infovias. Então, isso vai expressar a dimensão socioespacial das cidades. Entenderam o que é a rede? As cidades estão conectadas, estão articuladas. Megalópolis. Megalópolis. Grande cidade. Junção de duas ou mais metrópoles. Aqui nos Estados Unidos nós temos, na Califórnia, a megalópole de San Diego e São Francisco. Aqui nós temos, na costa do Nordeste, nós temos Boswash, a junção de Boston até a capital Washington, passando por New York, Filadélfia. Ok? Boswash, a junção entre Boston e Washington. Aqui nós temos Chicago e Pittsburgh, chamada megalópole de Chippewa. Chicago mais Pittsburgh. Então nós falamos que megalópolis, junção de duas ou mais metrópoles, resultante do crescimento horizontal das cidades. Prestem atenção. Esse crescimento horizontal das cidades é chamado de conurbação. Crescimento horizontal. Então nós falamos Boswash, a junção entre Boston e Washington. Chippewa, Chicago e Pittsburgh. San Diego e São Francisco, na Califórnia. No Brasil, a primeira megalópole brasileira está se formando no eixo Rio-São Paulo, na região denominada o Vale do Paraíba. Então vamos lá? Vamos relembrar? Rede urbana, cidades articuladas. Megalópolis, junção de duas ou mais metrópoles, resultante do crescimento horizontal das cidades. Quando eu falo aqui, ó, o nordeste dos Estados Unidos, na região do Manufacturing Belt, o cinturão industrial norte-americano. Essa área, primeira área a ser povoada, acumulação de capitais, recursos naturais
minério de ferro dos Grandes Lagos e carvão mineral dos Montes Apalaches. O fator natural foi fundamental para consolidar o Nordeste dos Estados Unidos, uma das maiores áreas industriais e urbanas do mundo. Por dizer que essa região do Manufacturing Belt, região de Boston, essa região do Nordeste dos Estados Unidos, é uma das maiores concentrações urbanas do mundo. Ok? Então vamos lá de novo. Aqui, né? São Francisco e San Diego. Boston e Washington, Boswash. Chicago e Pittsburgh, Chipets. Ok? Estão entendendo? Certinho. Calma, relaxa. Vamos lá, hein? Megacidades. O que são megacidades? As pessoas confundem muitos conceitos de megalópolis, megacidades e cidades globais. Observe aqui no mapa. Grande parte das megacidades, que são cidades com população superior a 10 milhões de habitantes, essas cidades estão, grande parte, nos países subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos. Aqui, ó. Brasil, Rio, São Paulo, Argentina, Buenos Aires, Nigéria, que você tem Indonésia, China, Tóquio, Xangai, né, Nova Delhi, Moscou. Ou seja, megacidade é uma definição meramente quantitativa. Como assim, De Paula? Nem toda megacidade será uma cidade global. Megacidade são cidades com população igual ou superior a 10 milhões de habitantes. Definição quantitativa. Não esqueçam isso. Megacidades, definição quantitativa. São cidades com população superior a 10 milhões de habitantes. Maior concentração dessas megacidades ocorre nos países subdesenvolvidos. Principalmente hoje, sabe aonde? China, Índia. Por quê? China, Índia. Por quê? Porque ainda na Índia e na China, nós temos uma grande parcela da população indiana, da população chinesa, morando na área rural. Mas esses países vivem um intenso êxodo rural. Então, qualquer cidade, hoje na China, na Índia, que são os dois países mais populosos do mundo, qualquer deslocamento de uma área rural para uma área urbana, você vai ter uma cidade crescendo de forma acelerada, desordenada e com 10 milhões de habitantes, se transformando em uma mega cidade. Pelo amor de Deus, não vamos confundir megacidade com cidade global. Cidades globais são cidades inseridas no contexto o quê? Mundial. Cidades globais, né? Megacidade é uma coisa, cidade global é outra.
Por isso que eu falo que nem toda mega cidade será uma cidade global. Certinho? Galera, na próxima aula vamos trabalhar outros conceitos dentro de urbanização, como gentrificação, macrocefalia urbana, segregação socioespacial. Vamos trabalhar também as cidades globais, certo? Tamo junto, sempre. Por hoje é só, até semana que vem. Lembrando que tudo é tudo e nada é nada. Fique com Deus, até a próxima semana. Abraço, galera. Tamo junto. Valeu. Ok? Valeu. Estamos juntos e sempre.